relatório. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Flávio Dino, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, cumprimento o ministro Cristiano Zanin, também o doutor Hindenburgo, vice-procurador-geral da República, que falará pelo Ministério Público. Cumprimento todos os advogados, defensores presentes, doutora Maria Vitória, doutor Pedro Paulo Lorival, doutor Fábio Amado de Souza Barreto, doutor Kleber Lopes de Oliveira, doutor Roberto Brezinx Neto e Márcio Martagão Palma, doutor Gabriel Habib, doutor Marcelo Ferreira de Souza, doutor Felipe Mendonça, doutor Igor Carvalho, cumprimento também familiares presentes. Presidente, aqui trata-se de ação penal instaurada a partir do recebimento, por unanimidade, da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, cuja ementa transcrevo no relatório e não há necessidade de repeti-la. São as seguintes acusações imputadas pelo Ministério Público que deram ensejo à ação penal. Em relação aos réus Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior e Ronald Paulo de Alves, as condutas escritas nos artigos 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4, homicídio triplamente qualificado, combinado com o artigo 29, caput do Código Penal, em relação à vítima Marielle Francisco da Silva. Também 121, parágrafo 2º, 1, 3, 4 e 5, em relação à vítima Anderson Pedro Matias Gomes e em relação à vítima Fernanda Gonçalves Chaves, artigo 121, parágrafo 2º, 1, 3, 4 e 5, na forma do artigo 14, inciso 2º, tentativa de homicídio triplamente qualificado. Também em relação a Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão e Robson Calixto Fonseca, imputa-se o crime previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850 de 2013, Lei das Organizações Criminosas. O contexto inserido na ação penal, na denúncia e na ação penal, a Procuradoria-Geral da República diz que em breve síntese, entre a primeira década dos anos 2000, notadamente a partir de meados de 2008 até os dias atuais, no estado do Rio de Janeiro, João Francisco Inácio Brazão, Domingos Inácio Brazão, Robson Calixto Fonseca e outros agentes citados na denúncia, já condenados em outras instâncias, integraram pessoalmente organização criminosa armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas e pela associação de 4 ou mais pessoas, com o objetivo de obter vantagem econômica mediante a prática de crimes com penas máximas superiores a 4 anos. As características dessa organização criminosa e a sua atuação, especialmente no que se refere aos crimes de homicídio, foram descritas na denúncia. Em relação aos homicídios, a imputação diz que no dia 14 de março de 2018, por volta das 21h10, no cruzamento da rua Joaquim Palhares com a rua João Paulo I, na capital do estado do Rio de Janeiro, Rony Lessa, previamente ajustado e com unidade de propósitos com Elcio Vieira de Queiroz, Maxwell Simões Correia, conhecido por Suei, Ronald Paulo Alves Pereira, conhecido por Major Ronalds, Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão, conhecido por Chiquinho, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior e Edmilson da Silva de Oliveira, conhecido por Macalé, matou as vítimas Marielle Francisco da Silva e Anderson Pedro Matias Gomes, produzindo, por meio de disparos de arma de fogo, os ferimentos que deram causa às mortes, conforme descrição contida no laudo de exame necroscópico que foi anexo aos autos.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, mantidos os vínculos subjetivos entre os que concorreram para as infrações, Rony Lessa tentou matar a vítima Fernanda Gonçalves Chaves, apenas não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A ordem para executar os homicídios, segundo a Procuradoria-Geral da República, foi dada por Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão. De modo semelhante, diz a acusação, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior concorreu para as infrações empregando a autoridade de seu cargo de chefia, que então ocupava na estrutura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, para oferecer a garantia necessária aos autores intelectuais do crime de que todos permaneceriam impunes. A participação de Ronald Paulo de Alves Pereira, o Major Ronald, diz a Procuradoria-Geral da República, se deu por meio do monitoramento das atividades de Marielle Francisco da Silva e do fornecimento aos executores de informações essenciais à consumação dos crimes. Os crimes, segundo a acusação, foram praticados mediante promessa de recompensa e por motivo torpe, com emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e por meio que resultou perigo comum, circunstâncias que eram de amplo conhecimento de todos os coautores e partícipes. Por fim, a acusação aponta que os homicídios contra Anderson Pedro Matias Gomes e Fernanda Gonçalves Chaves, nesse caso a tentativa, foram praticados com o objetivo de assegurar a impunidade do crime contra Marielle Francisco da Silva. Devidamente citados e intimados, os réus apresentaram suas defesas prévias, inclusive arrolando testemunhas. Em 1º de agosto de 2024, designei audiência de instrução desta ação penal para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, que foram realizadas nos dias 12 de agosto e 16 de agosto de 2024. Foram ouvidas 9 testemunhas de acusação, ausente a testemunha também arrolada pela acusação, Otacílio Antônio Dias Júnior. Durante a instrução, foram ouvidas 46 testemunhas de defesa. Nos dias 21 a 25 e 29 foram realizados também os interrogatórios dos réus, 21, 25 e 29 de outubro de 2024. O termo de audiência, a gravação dos respectivos atos, foram disponibilizados nos autos pela Secretaria Judiciária, tanto ao Ministério Público quanto aos assistentes de acusação e aos advogados da defesa. Encerrado o interrogatório dos réus, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade de novas diligências nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal. A Procuradoria-Geral da República e as defesas, bem como a assistente da acusação Fernanda Gonçalves Chaves, requereram diversas diligências. Foram deferidas as diligências que entendi oportunas e convenientes e ligadas aos fatos. Aqui no relatório descrevo quais as diligências que foram deferidas tanto para a acusação quanto para a defesa. Para ganharmos tempo. Em 3 de abril de 2025, após a realização das diligências requeridas tanto pela acusação quanto pela assistência de acusação e pelas defesas, considerado o cumprimento dessas diligências, determinei que as partes fossem intimadas sucessivamente para a apresentação de alegações finais nos termos do artigo 11 da Lei 8.038 de 1990. Na mesma oportunidade, determinei que fossem oficiados os tribunais competentes para que juntassem as certidões de antecedentes criminais de todos os réus. Em 13 de maio de 2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou suas alegações finais, salientando em síntese, e aqui farei tanto em relação à Procuradoria-Geral da República quanto a assistentes de acusação e as defesas, uma breve síntese, uma vez que todos farão sustentações orais. A Procuradoria-Geral da República, em breve síntese, afirmou que, encerrada a instrução, abre aspas, encerrada a instrução, comprovou-se que a atividade principal do grupo consistia na ocupação, no uso e no parcelamento irregulares do solo urbano, com o objetivo de promover a exploração do mercado imobiliário irregular por práticas de grilagem.
Nessas mesmas áreas, milícias constituíam redutos eleitorais, diz a Procuradoria-Geral da República, que favoreciam as campanhas políticas de Domingos e João Francisco Brazão. Demonstrou-se ainda que o grupo atuava por meio de extorsão, artigo 158 do Código Penal, crime de usura, artigo 4º da Lei 1521 de 51, e parcelamento irregular do solo, artigo 50 da Lei 6.766 de 79. Ainda diz a Procuradoria, em suas alegações finais, que Domingos e João Francisco agiram para constituir loteamentos irregulares com os quais mais tarde negociaram com Rony Lessa como moeda de pagamento em relação ao homicídio da vereadora Marielle Francisco da Silva, que ficaram comprovadas, diz a Procuradoria-Geral, as atividades de milícia desempenhadas por Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão e Robson Calixto Fonseca. Os depoimentos prestados, a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas Guilhermo Machado Catrambi, Marcelo Pasqualetti, Felipe José Sampaio Alves e pelo colaborador Rony Lessa. Nesse sentido, continua a Procuradoria-Geral da República, diz que Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão passaram a integrar as organizações criminosas constituídas pelos milicianos, aos quais se aliaram, comprometendo-se a defender os interesses dos grupos ilícitos junto às instituições de Estado, com o fim de viabilizar a prática continuada de crimes de parcelamento irregular do solo, com finalidade de lucro e outros crimes violentos mediante a perpetuação do domínio territorial. Robson Calixto Fonseca integrava a mesma organização criminosa, realizando cobranças violentas de devedores, difusão clandestina de sinal de televisão, crimes correlatos à ocupação irregular do solo e outros atos associados às atividades de grilagem do grupo. Em relação à motivação dos crimes de homicídio, dois homicídios e a tentativa de homicídio, a Procuradoria-Geral da República apontou que, abre aspas, vinculados a organizações criminosas dedicadas à grilagem de terras e à exploração de mercados ilícitos associados a milícias, Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão faziam uso de seus cargos públicos e de suas conexões políticas para viabilizar a expansão de seus negócios ilegais. E que desde o ano de 2008, Marcelo Freixo, deputado estadual, de quem Marielle Francisco da Silva foi assessora, já alertava para o vínculo existente entre os irmãos Brazão e as milícias do Rio de Janeiro, o que a prova colhida nos autos terminou, segundo a Procuradoria-Geral da República, terminou por confirmar. Foi em 2015, no entanto, que o confronto se acirrou após a candidatura de Domingos Inácio Brazão ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a qual o PSOL, comandado por Marcelo Freixo, se opôs de maneira veemente, ameaçando inclusive judicializar a questão. Continua a Procuradoria-Geral da República dizendo que, em razão de sua atuação, Marielle se tornou, em síntese, a principal opositora e o mais ativo símbolo da resistência aos interesses econômicos dos irmãos. Matá-la, disse a Procuradoria-Geral da República, matá-la serviria a dois propósitos, a saber, o de eliminar a oposição política que personificava e o de dissuadir outros integrantes do grupo de oposição a imitar-lhe a postura. Por tudo isso, a versão apresentada por Rony Lessa, diz a Procuradoria-Geral da República, sobre a motivação dos homicídios encontra-se amplamente demonstrada. Ainda afirma a Procuradoria-Geral da República que, em relação a Rivaldo Barbosa e sua participação no plano homicida, disse o colaborador que havia um modelo estrutural de corrupção na divisão de homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com suas declarações, criminosos associados à exploração de jogos de azar e as milícias efetuavam pagamentos mensais à polícia para que os seus homicídios não fossem adequadamente investigados,
e Rivaldo faria parte do esquema, segundo a Procuradoria-Geral da República. A análise da gestão de Rivaldo Barbosa, como chefe da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro, aponta a Procuradoria-Geral da República, revela que no ano de 2015 o acusado aumentou seu poder de ingerência sobre as investigações conduzidas pelas delegacias de homicídio por meio de unificação. Nesse cenário de corrupção estrutural comprovada, é evidente, diz a Procuradoria-Geral da República, que Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão jamais encomendariam e Rony Lessa jamais executaria o homicídio de uma parlamentar sem aderir previamente ao modelo de negócios estabelecido pela Divisão de Homicídios sob a autoridade de Rivaldo Barbosa. Ainda diz a Procuradoria-Geral da República que, em 13 de março de 2018, véspera dos homicídios, o réu Rivaldo foi empossado chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. No dia seguinte aos crimes, em 15 de março de 2018, anunciou a nomeação de Ginton Lages como titular da Delegacia de Homicídios da capital e a sua designação para presidir direta e pessoalmente as investigações do caso Marielle. Na condução do caso, sob supervisão próxima de Rivaldo e claramente vinculado aos interesses do chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Ginton cumpriu a tarefa que lhe fora confiada. Logo de início, afirma a Procuradoria-Geral da República, tentou constranger Orlando de Oliveira Araújo a assumir a autoria do crime e, diante da recusa, fabricou provas para incriminá-lo. Por fim, a Procuradoria-Geral da República sustenta que as provas apresentadas não deixam dúvidas de que Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão foram os mandantes daqueles crimes, devendo ser por eles integralmente responsabilizados. Ronald Paulo Alves Pereira, também afirma a Procuradoria, em conclusão, atuou como partícipe e Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, auxiliando os mandantes a quem forneceu as diretrizes de execução, além de assegurar a impunidade dos autores materiais, pedindo assim a procedência integral da denúncia. Em 13 de 5 de 2025, as assistentes de acusação Marinete da Silva e Ágata Arnaus Reis apresentaram suas alegações finais por intermédio da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, pleiteando da mesma maneira a procedência total da ação penal. Em 28 de 5 de 2025, indeferiu o pedido formulado pelas defesas dos réus, que solicitavam mais prazo para as alegações finais, mantendo os prazos para as alegações finais. Determinei ainda o desentranhamento das alegações finais intempestivas protocoladas por Fernanda Gonçalves Chaves. Em 12 de 6 de 2025, a defesa do réu Robson Calixto Fonseca apresentou suas alegações finais. Em breve síntese, reiterou a rejeição da denúncia por inépcia, por ausência de justa causa, bem como pela sua nulidade em razão, afirma a defesa, de seu recebimento com base exclusivamente na colaboração premiada. Ainda no mérito, requereu a absolvição do réu por não haver prova no sentido de que ele concorreu para qualquer delito imputado nos autos e, subsidiariamente, pleiteou em caso de eventual condenação do delito, requereu a não incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma previsto no parágrafo 2º. A defesa, também em breve síntese, sustentou a ausência de qualquer envolvimento com milícias ou atividades de grilagem, afirmando que sua função, a função de Robson Calixto Fonseca, a função era estritamente de assessor de confiança na área política de Domingos Inácio Brazão Robson. Argumentou que as mensagens interceptadas sobre aparelhos de TV ou cobranças foram interpretadas fora do contexto pela acusação. No caso do gatonete, entre aspas, afirma que a mensagem recebida foi um erro de terceiro e que ele sequer respondeu ao contato. O réu ainda sustentou que os pagamentos identificados em suas contas referem-se a negócios privados legítimos, como reformas em suas residências e compra parcelada de um apartamento. Ainda apontou que testemunhas como o construtor Carlos Eduardo
vulgo Carlão Futevôlei, e o corretor Bruno Leonardo, depuseram confirmando que os valores transferidos eram para pagamento de mão de obra e materiais de construção em obras civis comprovadamente existentes e não vinculadas a atividades ilícitas de loteamento. Finalmente, a defesa ressalta que Rony Lessa, em seus depoimentos, admitiu que Robson Calixto Fonseca não participou da entrega de armas ou da execução e que não tinha conhecimento de qualquer ajuste financeiro para o crime. Dessa forma, a defesa de Robson Calixto Fonseca pleiteou a improcedência da ação, juntando também documentos comprovatórios que estão nos autos. Em 13 de junho de 2025, a defesa de João Francisco Inácio Brazão apresentou as suas alegações finais, também pleiteando a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso 4º do Código de Processo Penal. Em breve síntese, a defesa de João Francisco Inácio Brazão baseou sua defesa na ausência de qualquer antagonismo com a parlamentar vítima do crime. Sustenta que foram apresentados dados oficiais da Câmara Municipal que demonstram uma convergência de votos superior a 90% entre Marielle Francisco da Silva e João Francisco Inácio Brazão durante um período em que atuaram juntos. A defesa ainda ressaltou que as pautas de Marielle Francisco da Silva eram essencialmente identitárias e sociais, enquanto a atuação do réu focava em questões urbanísticas da Zona Oeste, não havendo disputa de reduto eleitoral ou colisão direta de interesses que pudessem motivar o atentado. O réu João Francisco Inácio Brazão ainda alega em sua defesa que não foi indiciado na CPI das milícias. E quanto à acusação de uso do cargo para favorecer a grilagem, esclarece que o projeto de lei complementar 174 de 2016, de sua autoria, era apenas uma prorrogação de prazos de leis anteriormente propostas pelo então prefeito Eduardo Paz. O projeto, segundo a defesa, não visava criar novos loteamentos, mas sim regularizar ocupações já consolidadas, tendo sido subscrito por diversos outros vereadores e aprovado por ampla maioria, o que descaracteriza a tese de que Marielle Francisco da Silva seria o único obstáculo a um plano criminoso individual do réu. Adicionalmente, a defesa aponta contradições que, segundo a defesa, seriam cruciais no depoimento de Rony Lessa, afirmando que o delator mentiu sobre encontros e promessas de recompensa que nunca existiram. Sustenta que a investigação falhou a não periciar de forma independente as alegações do colaborador, aceitando erros fáticos grosseiros sobre a dinâmica política da Câmara Municipal e sobre a titularidade de terrenos na Praça Seca, que comprovadamente pertencem a terceiros sem ligação com o réu. Em 13 de junho de 2025, a defesa de Ronald Paulo Alves Pereira também apresentou as suas alegações finais. E, em breve síntese, pedindo absolvição, igualmente, fundamentou sua defesa também na existência de uma inimizade histórica entre o próprio réu Ronald Paulo Alves Pereira e o colaborador Rony Lessa, o que tornaria impossível qualquer cooperação criminosa entre ambos. A defesa argumenta que Rony Lessa utilizou a delação como um instrumento de vingança pessoal para implicar Ronald Paulo Alves Pereira no homicídio, valendo-se de informações de, entre aspas, ouvir dizer, atribuídas a pessoas já falecidas, como Macalé, para evitar a necessidade de comprovação direta. O réu alegou que no momento em que a acusação afirma que ele estaria monitorando Marielle na Casa das Pretas, ele estava participando de uma aula inaugural do Curso Superior de Polícia Integrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dados de geolocalização do seu terminal telefônico corroboram sua presença em área geográfica totalmente distinta das herbes que atendiam o local do evento da vereadora, o que, segundo a defesa, invalida a tese de vigilância por parte do réu. Por fim, a defesa destaca que, apesar de ter sido um dos investigados
mais escrutinados ao longo dos anos, Ronald Paulo Alves Pereira jamais foi indiciado pela Polícia Federal no relatório final do inquérito principal. Sustenta ainda que a denúncia da Procuradoria-Geral da República baseou-se exclusivamente nas palavras do delator. Em 13 de 6 de 2025, também a defesa de Domingos Inácio Brazão apresentou suas alegações finais, iniciando pela reiteração do pedido de declaração de incompetência dessa Suprema Corte, do reconhecimento de cerceamento de defesa e, na sequência, no mérito, pedindo a absolvição tanto pelo delito de pertencimento à organização criminosa quanto dos 2 homicídios consumados e do homicídio tentado. A defesa de Domingos Inácio Brazão sustenta da mesma forma a inexistência de qualquer motivação política ou inimizade real com Marielle Francisco da Silva, ou com o PSOL que justificasse o crime. Argumenta que a narrativa da acusação sobre divergências fundiárias é fantasiosa, uma vez que as leis citadas foram iniciativas do próprio Poder Executivo e atendiam a demandas históricas de moradores de Jacarepaguá, não havendo provas de que a atuação da vereadora tenha de fato obstruído interesses econômicos da família. Aponta a defesa que testemunhas, incluindo políticos de oposição, reforçaram que a relação entre os Brazão e parlamentares do PSOL, como Marcelo Freixo, essas relações eram marcadas por cordialidade e diálogo político, e não por animosidade violenta. No que tange às acusações de grilagem, o réu afirma que as aquisições imobiliárias mencionadas pela Procuradoria-Geral da República foram realizadas de forma lícita e transparente. A defesa apresentou documentação provando, segundo ela, que os terrenos foram objeto de ações de uso capião movidas por possuidores legítimos e que a empresa Superplan adquiriu frações dessas áreas de forma regular, com escrituras lavradas após decisões judiciais transitadas em julgado. Além disso, destacou que a valorização alegada pela acusação é irreal, dado que os terrenos se localizam em áreas desvalorizadas e cercadas por comunidades, dizendo que isso afasta o dolo de lucro exorbitante por meio de loteamentos clandestinos. Por fim, a defesa contesta veementemente a validação da colaboração premiada de Rony Lessa. Por fim, a defesa de Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior apresentou as suas alegações finais, também preliminarmente suscitando a incompetência do Supremo Tribunal Federal, solicitando o desmembramento do feito no tocante a Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, considerado que não é detentor de foro de prerrogativa de função, declarando a nulidade integral por cerceamento de defesa dessa ação penal e, no mérito, pedindo no pedido principal a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso 4º do Código de Processo Penal, negativa de autoria, e subsidiariamente a absolvição nos termos do artigo 386, inciso 6º, ausência de prova de autoria. Pede ainda subsidiariamente a absolvição por insuficiência de provas, caso os demais pedidos não sejam atendidos. Alega a defesa de Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior qualquer participação no crime ou na organização criminosa, destacando que a investigação não identificou nenhum registro de contato, chamadas, mensagens ou e-mails entre ele e os irmãos Brazão ou os executores Rony Lessa e Elcio de Queiroz. A defesa argumenta que a acusação de que ele teria planejado a impunidade do crime antes mesmo de sua execução é uma ilação ilógica, insustentável, especialmente considerando que ele assumiu a chefia da Polícia Civil apenas na véspera do crime e não tinha poder para garantir o silêncio de toda uma estrutura investigativa. O réu sustenta que sua atuação funcional foi pautada pela legalidade, tendo sido sua gestão a responsável por instaurar os inquéritos que levaram à identificação e prisão dos próprios executores.
A defesa refuta a tese do balcão de negócios da Delegacia de Homicídios, afirmando que os depoimentos usados para incriminá-lo provêm de milicianos, como Orlando Curicica. Milicianos que possuem interesses espúrios e históricos de vingança contra delegados que os investigaram. Quanto à sua situação patrimonial, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior afirma que sua evolução financeira é lícita e compatível com seus rendimentos oficiais e com a atividade empresarial de sua esposa. A defesa sustentou que as empresas de consultoria de sua cônjuge prestavam serviços reais a empresas do setor de construção civil com contratos formalizados e notas fiscais emitidas, e que a Polícia Federal não encontrou indícios de lavagem de dinheiro ou recebimento de propina após quebras de sigilo bancário e fiscal exaustiva. Encerradas as alegações finais, solicitei data para a sessão de julgamento que foi marcada por Vossa Excelência. É o relatório, presidente. Agradecemos e